As pessoas que estão aqui acompanhando merecem uma explicação, não é? Primeiro, eu quero prestar contas dizendo que nós utilizamos, desde as 9h30 da manhã de ontem, todos os nossos instrumentos de obstrução, que começou na própria audiência, que deu continuidade no período da tarde. Então, eu, o deputado professor Cleiton, que representamos o Bloco Democracia e Luta, fizemos todos os procedimentos regimentais, né? Falou-se tanto de regimento aqui, né? Procedimentos regimentais para retardar, para ir adiando a votação. Esses procedimentos, eles têm uma hora que terminam numa comissão. Nós já estávamos, nesse momento, conforme o deputado presidente da comissão bem nos lembrou, 10 horas depois do início dos trabalhos de hoje. O que aconteceu agora? Então, nós votamos contra a reforma nesta comissão foi aprovada e segue agora para a próxima comissão, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Tem reunião hoje ainda? Sim, então começará a discussão na próxima comissão. Se a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária terminar hoje a avaliação, votação do projeto, já fica pronto para o plenário amanhã em primeiro turno, que nós, Bloco Democracia e Luta, vamos apresentar emendas no plenário para tentar resolver os tantos problemas que nós fomos identificando. Então, queria primeiro explicar o procedimento, quais são os próximos passos, que ninguém é obrigado a saber o regimento interno da Assembleia Legislativa. Depois, eu queria as nossas emendas, as duas que nós apresentamos. Alguém pode me ajudar? Porque eu acho que esse é um outro mecanismo importante de prestar contas, que esse processo de obstrução, da presença das pessoas aqui, da audiência pública, esses mecanismos, quando a gente participa diretamente da tramitação de uma proposição, eles não são em vão. O que eu quero prestar contas aqui agora, que com a participação dos movimentos, lideranças, sindicatos, pessoas, já nas 4 audiências públicas que foram realizadas, não é? 2 na Comissão de Cultura, 1 na Comissão de Educação, 1 na Comissão do Meio Ambiente e 1 na Comissão de Administração Pública, esse conjunto de audiências, de mobilização, eles resultaram em algumas situações que nós conseguimos, até esse momento, reduzir danos, tirando coisas da reforma administrativa que não são de reforma administrativa. Então, é importante ter o conteúdo sobre isso. Então, aqui foram duas emendas que foram aprovadas, que são oriundas do nosso bloco, outra sobre a questão, reintroduzindo, né, nas atribuições se eu não me engano, deve ser da SEDESE, monitoramento, mediação e a resolução de conflitos sociais, inclusive junto à mesa de diálogo, especialmente para fins de conflitos fundiários. Vocês vão se lembrar que desde ontem nós estamos discutindo porque é que a mesa de diálogo estava saindo da área de governança, né? Ou seja, de uma área estratégica do governo. Então, nós conseguimos reposicionar a mesa de diálogo como uma área estratégica do governo. A proposta do governo era retirá-la. A segunda emenda, ela é um pouco mais longa, ela vai tratar de questões da educação. Vamos lembrar que primeiro problema que nós apontamos na educação foi resolvido já no parecer, que era a subordinação administrativa dos conselhos de controle social, Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar. Isso já foi resolvido com este parecer que foi votado. E com as emendas que foram votadas, nós conseguimos, primeiro, garantir 2 parágrafos, garantindo a autonomia didático, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme determinação da Constituição,
a UENG e a Unimontes. Então, enquanto o governo queria só jogar para uma assessoria, nós conseguimos colocar na proposta até agora, no que se refere à reorganização da estrutura do Estado, à garantia de autonomia das universidades, que foi hoje o ponto que no período da manhã foi muito apresentado na audiência. Então, esse aspecto nós conseguimos aprovar aqui agora. Segundo, voltamos à mesa de diálogo, a essa estrutura estratégica de governança. Terceiro, a questão da segurança alimentar e nutricional, tendo como instrumento de gestão o plano de segurança alimentar, voltou para a SEDESE. A gente discutiu pouco as questões relacionadas às alterações na SEDESE, pouco que eu quero dizer que tinha que ter discutido mais. Nós levantamos isso aqui durante todos os nossos debates, mas nós recolocamos a questão da segurança alimentar na SEDESE. Então, esse é um outro aspecto importante. Continua lá, voltamos, aonde nunca deveria ter saído. No projeto de lei, eu vou achar aqui, que o artigo 24... que tem as atribuições da SEDESE. Então, nós reposicionamos a questão da segurança alimentar onde deve estar, que é na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, os conselhos, Câmara, Conselho de Alimentação Escolar, que é o CONSEA, que estavam sendo retirados também da política da área social do governo e levado para a pecuária, né? Vocês se lembram disso? Nós conseguiremos voltar com ele para a área social. As questões, eu não vou ler tudo, porque de fato é longa a nossa emenda que nós conseguimos aprovar, mas a maior parte dos problemas que nós identificamos em relação ao avanço geral e restrito, universal, das OS e OCIPs, nós retiramos do projeto de lei, né? Notadamente no que se refere à saúde e educação. O governo que quer ter uma regulamentação sobre a cessão de servidor, então nós cuidamos que na redação que foi aprovada, essa cessão de servidor, ela tivesse uma proteção sob o ponto de vista do servidor. Então, acho que esse é um outro aspecto. Vamos lembrar que OS e OCIP são 40 artigos, né, na reforma do governo. Então, nós conseguimos retirar a maior parte dos problemas. Foi a primeira coisa que eu falei? Nós conseguimos, os problemas estratégicos que nós apontamos em relação ao OS e OCIP foram retirados da reforma. Então, a gente presta contas, enquanto Bloco Democracia e Luta, e o deputado professor Cleiton como membros titulares, deputada Bela, membro suplente aqui da comissão, junto com o líder do nosso bloco, deputado Ulisses Gomes, conseguimos, até o momento, com esse processo de obstrução, fazer esse procedimento que julgo ter sido importante, no sentido de que as questões estratégicas de OS e de OCIP foram retiradas e garantimos um texto de autonomia. Acabamos de consultar aqui, pessoal, com quem a gente conversa da UENG, se o texto está adequado, na avaliação deles está, então isso é muito importante. Agora a gente segue para as próximas comissões, para o plenário, e a gente segue fazendo a luta para as alterações daquilo que até agora a gente não conseguiu alterar. Então, aqui o processo na administração pública e os nossos instrumentos regimentais, que ninguém precisa me ensinar a trabalhar ou dizer como é que eu tenho que trabalhar, porque eu não ensino ninguém a trabalhar aqui ou em qualquer outro espaço da Assembleia, nós utilizamos todos os instrumentos desde ontem, 9 horas da manhã. E hoje, 7 horas da noite, nós estamos aqui há 10 horas de discussões. Então, esse é um resultado muito resumido daquilo que nós conseguimos retirar, né, da reforma administrativa até este momento.